Anteriormente em Mighty Morphin, vários dias se passaram desde que Lord Zed criou uma redoma de energia em volta de Alameda dos Anjos. Desesperados, os Rangers buscam uma última ajuda com Grace para salvar a cidade, que agora é alvo de um ataque nuclear. Zélia de Eltar oferece uma ajuda para os Mighty Morphin Power Rangers. Como guardiã, ela pode ser crucial para a vitória. Ao entrarem dentro da redoma, os Rangers são surpreendidos por Goldar, bonecos de massa e o novo Ranger Verde. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um review aqui no Mega Power Brasil, dando continuidade a essa saga dos Omega Rangers junto com o Lord Drakkon para encontrar os Empyreos, os grandes causadores da destruição do universo. Hoje nós iremos revisar a edição de número 6 e, gente, é necessário sim ter acompanhado as edições anteriores e dessa vez também é necessário ler outro quadrinho ou ter acompanhado o review aqui no canal, que é Power Rangers Unlimited Heir to Darkness, Herdeira da Escuridão, o quadrinho solo da Astronema que está aparecendo atualmente nos quadrinhos da Boom Studios. Então, se você não viu esse quadrinho ainda, volta para a edição anterior, vai aparecer um card aqui em cima e depois vem comigo na edição de número 6 de Power Rangers. Antes de começar a edição de hoje, vamos recordar o que aconteceu no finalzinho da edição de número 5 com Ecliptor aparecendo na nave dos Omega Rangers, surpreendendo Lord Drakkon, Z e Trini, que estavam tentando consertar a Spectrum 2. E naquela ocasião ele apareceu pedindo a ajuda dos Power Rangers e a gente não sabia de fato o que ele queria dizer com isso. E nas duas primeiras páginas do quadrinho nós temos um flashback de Astronema, inclusive ilustrado pelo Simone Ragazzoni, que fez o quadrinho Herdeira da Escuridão. Esse flashback um pouco duvidoso é a visão de Ecliptor sobre a história de Astronema, ou seja, não é a história oficial. O que nós vemos aí nesse flashback é que Astronema, Andros e sua família viviam na cidade, na capital de Inquiris e não em Chaos 35. Os dois estavam brincando, se divertindo, até que eles são atacados pelos Power Rangers. Estranho porque os Power Rangers são representados pelos Quantrums e destroem toda a cidade, um negócio assim sem precedentes. E também temos a informação que os pais de Astronema eram servos do Espectro Negro, os servos leais. Mas o destino interviu e um dos mais nobres generais do Espectro Negro, Darkonda, salvou Astronema e entregou nos braços de Ecliptor para que cuidasse dela, treinasse a moldar-se em uma arma definitiva do Espectro Negro, uma arma chamada Astronema. Um flashback, como vocês viram aí, totalmente adulterado, até porque o Ecliptor não sabe tudo da história de Astronema, ele só sabe o que foi informado para ele. Aí Trini chega e fala, peraí, que história é essa de Power Rangers destruindo um planeta e matando geral? Você não se confundiu, Ecliptor? Ecliptor diz que não se confundiu e que ele tem um exemplo claro de um Ranger que pode fazer maldades e aponta para o Lord Drakkon, que está logo atrás deles, mas escutou toda a conversa. Inclusive faz uma piadinha falando assim, que bom que vocês lembraram de mim. E aí Trini fala, beleza, você veio aqui, mas eu tenho certeza que você veio não foi para contar a história de Astronema, tem alguma coisa a mais. Sim, tinha uma coisa a mais, porque Ecliptor propõe uma aliança temporária com os Power Rangers para resgatar a Astronema e os amigos dela, o Zack e o Jason, que estão presos na base da SPD, e precisa ser feito isso de forma imediata, até porque no dia seguinte eles serão extraditados pelo trem Maglev, que é um trem aí lá de Onyx, e serão devolvidos para a Terra. No caso, eu acho que eles serão presos em seus respectivos planetas. Astronema eu não sei, mas Jason e Zack vão ser capturados por Zordon, até porque nas edições passadas o Zordon declarou os Omega Rangers como inimigos públicos, eles estão sendo procurados por toda a galáxia. O Drakkon interrompe e fala, nossa, para você vir pedir ajuda para os Power Rangers e não outros monstros de Onyx, é porque essa Astronema é muito valiosa para você, né? O Ecliptor confirma assim que ela é valiosa, mas que ele precisa resolver isso o mais rápido possível, porque se o Espectro Negro descobre que eles falharam na missão, eles vão arcar com as consequências. Trini questiona pra Z se eles não podem trocar uma ideia com a SPD e esclarecer tudo o que está acontecendo, e Z fala que infelizmente é muito improvável que a SPD entenda o que está rolando por conta de toda a treta que aconteceu na edição passada, e Ecliptor reforça que eles são inimigos públicos número 1. Então é o momento deles fazerem uma aliança para resgatar a Astronema e também resgatar Jason e Zack. Nossa Omega Ranger amarela tá mais pra lá do que pra cá em relação a essa missão. Ela não está confiante de que salvando o Astronema tudo vai ser resolvido, até porque lá em Onyx ela tentou matar Jason e Zack. Mas Ecliptor
confia a ela sua palavra de honra, que depois disso tudo, depois de resolvermos essa situação, nós não iremos nunca mais nos encontrar, mas caso você não queira me ajudar, eu vou tentar fazer essa missão sozinho, até porque o trem já parte amanhã de manhã. Para finalizar, a Z pergunta se nessa missão tem como ninguém sair machucado, e infelizmente o robô comenta que ele não pode prometer nada, mesmo que os agentes da SPD, esses daí de Onyx, não tenham morfadores, eles são bem treinados e perigosos. Então ela fica nessa situação assim complicada de fazer o certo ou errado. Inclusive, o Lord Drakkon aproveita essa situação para dar uma cutucada de leve na Trini, falando que agora ela precisa escolher entre o errado e o certo, e que Zordon não está aqui para ajudá-la. Mudando de cena, vamos para a cela, a base da SPD, onde estão presos os Omega Rangers e Astronema. O Zack está dormindo e Jason está tentando puxar um papo com Astronema para entender suas motivações e diz que sente muito pela perda dela, pelos pais dela terem morrido. A vilã não está muito contente em estar dividindo a cela com Power Rangers e nem presta atenção no que Jason está falando e fala que irá matar eles assim que tiver a oportunidade, porque ela já matou vários Rangers anteriormente, ela se diverte fazendo isso e assim que tiver livre, tanto ele quanto o Zack serão destruídos. Pelo visto, o Jason não está preocupado com o Astronema porque ele fala que se esse fosse o único problema dele, ele estaria até tranquilo, até porque eles estão em uma missão muito maior para enfrentar seres do mal. E Astronema não acredita ainda que eles estão do lado do bem. Na verdade, é uma situação bem complicada porque na cabeça de Astronema, os Power Rangers são ruins, o que ela está fazendo é algo bom. Então, nem Jason nem Astronema conseguem se entender no diálogo, mesmo com o Jason tentando entender as motivações dela, tentando entender por que ela segue por essa linha. Mas nossa querida Carone já está completamente mudada, né? Não é a mesma Carone que a gente conhece lá quando ela é raptada, já foi completamente moldada pelo Espectro Negro e acredita fielmente que os Power Rangers são inimigos mortais. Inclusive, essa conversa não dá em nada, porque no final ela fala que sim, os Power Rangers são ruins e que assim que ela sair da prisão, irá matá-los. Vamos agora para a parte da ação, a parte que eu mais gostei nessa edição, inclusive, naquela pegada assalto ao trem, bem velho oeste. O Eclipto ele já sabe tudo sobre o trem maglev, a hora que vai partir, a velocidade que ele percorre, que tem 3 agentes da SPD bem armados para proteger os prisioneiros, e esses prisioneiros estão em 2 celas separadas com barras de energia em volta para eles não escaparem e que, infelizmente, eles não podem teletransportar para dentro do trem e por isso um transporte inusitado, uma nave no melhor estilo Star Wars para tentar atacar o trem. Antes de pular para o vagão do trem, Eclipto, Trini e Z têm uma conversa. Eclipto comenta para Z que não vai aceitar falhas e Trini fala que ninguém deve sair ferido nessa missão, lembrando que não é uma missão para atacar os agentes, e sim uma missão de resgate, e o Eclipto até concorda com ela e fala que a missão principal é resgatar a Astronema. Eles pulam no vagão e pensam que ninguém percebeu nada e rapidamente 2 dos 3 agentes da SPD, aqueles que nós vimos na edição passada, aparecem e começam a lutar contra Eclipto e Trini. Z fica lá na nave do lado do trem, bem distante, enquanto nossos 2 personagens, eu ia falar herói e 2 heróis, na verdade é um herói e um anti-herói, que é quase um vilão, começam a lutar contra os agentes da SPD e o Eclipto se divide em 2, cria uma cópia dele e fala para Trini procurar Astronema e os amigos dela, enquanto ele cuida sozinho dos agentes da SPD. Durante a luta, percebemos que a SPD já conhece Eclipto e vice-versa. Inclusive, o vilão ironiza um dos agentes, perguntando onde está o morfador dele e completa que um dia talvez a SPD o coloque no Esquadrão C ou no Esquadrão D. No meio dessa confusão, a nave que Z estava pilotando é atingida por um dos agentes, ele tem que pular rapidamente para cima do vagão e começa a ajudar Eclipto na batalha. Lá dentro do trem, Trini consegue encontrar as 2 celas e Zack se despede da Astronema. Tchau, Astronema, a gente se vê muito em breve. Só que a Trini estraga toda a situação dizendo que a Astronema vai com ele. Só que nesse momento, antes mesmo dela completar a frase, aparece o 3º agente da SPD, esse é bem grandão com a armadura, e começa a lutar contra ela, e está muito desapontado pelo visto, vendo uma Power Ranger se aliando à Astronema, inclusive fala que ela não merece usar o capacete de uma Power Ranger. Olha só que coisa pesada. E o Jason aproveita que ele está discutindo com o Trini, coloca a mão entre as barras e dá uma paga no agente da SPD e ele cai no chão
durinho com o capacete quebrado. Agora a pergunta que vale $1 milhão. Onde está o Lord Drakkon nessa confusão toda? Não foi ajudar nem Trini, nem Eclipto? Então ele foi resolver outro problema. Ele foi lá na casa do Fenric, sim, aquele cara que jogou cartas com o Zack na edição passada. Ele está lá curtindo em um spa, se divertindo, relaxando, até que Lord Drakkon aparece e ele fica bem nervoso. Lord Drakkon, o que é que você está fazendo aqui? E fica naquela situação bem desconfortável. E Drakkon fala que ele enganou os amigos dele com a situação envolvendo um conversor de fusão. Ele trapaceou em um jogo de cartas, e o Fenric fala que não sabe o que está acontecendo, que ele não sabe que história é essa, e o Lord Drakkon usa nosso querido tigre branco para ameaçar o jogador, trapaceador na verdade, de cartas, que se convence a entregar o conversor de fusão. E essa cena termina com o Lord Drakkon falando que, além disso, eles têm assuntos inacabados para tratar. Eu acho que vai rolar um quebra-pau retado aí depois dessa cena, só que a gente não vai ver, porque a gente vai voltar para o vagão, onde tem mais coisa acontecendo. Zack e Jason estão sem entender nada, como assim Trini veio para salvar eles e também a Astronema. Inclusive o Zack questiona se eles são vilões agora, e o Jason quer saber quem é Eclipto, quem diabos é Eclipto. A Astronema também não está entendendo, tá gente? Até pergunta para Trini por que ela está fazendo isso, e Trini fala que é uma situação desesperadora, ela precisa resolver essa situação para um bem maior. E tem um detalhe muito bacana no finalzinho dessa cena, antes deles subirem para o vagão do trem, é que a Astronema olha fixamente para o agente da SPD caído, com o capacete quebrado, e tem uma emoção estranha, uma emoção que pra mim mostra que no fim das contas ela não é tão má assim. A gente vê mais tarde em Power Rangers no Espaço a desconstrução da personagem até ela voltar a ser Carone. Eu acho que isso vai começar a ser mostrado nos quadrinhos até culminar na série de TV. Todo mundo devidamente morfado, temos mais batalha em cima do vagão do trem Maglev. Aparecem vários droids da SPD e começa outra cena de combate. O Jason, inclusive, salva a Astronema, mas ela não gosta muito desse salvamento. E aí começa aquele bate-boca, né? Tem um atrito muito grande entre os dois personagens. E aí a Astronema aponta a arma para o capacete de Jason. Fica aquele climão na hora. E o Jason fica sem entender porque ele acabou de salvar a Astronema e porque ela agora está tentando matar ele. E ele tira o capacete, ele desmofa só a parte do capacete e fala: beleza, você quer me matar? Então olhe nos meus olhos, eu quero ver se você tem coragem de atirar na minha cara. E antes dela atirar, o agente da SPD que estava lá dentro do vagão, ele consegue subir, ele emerge e no momento, no calor do combate, a Astronema dá um tiro na cara dele, ele simplesmente cai do trem e, enfim, cai na estrada. Todo mundo fica em choque, Trini, Zack, todo mundo espantado, inclusive a Astronema. Olha só aquilo que eu comentei agorinha, a Astronema está começando a entender que talvez nem todas as ações dela são ações boas. Talvez algo está errado aí. Eclipto e Z conseguem dar conta dos dois agentes da SPD e separam o vagão que eles estavam em cima dos outros vagões. Eles seguem em viagem. Nesse momento todo mundo se reúne novamente. Eclipto fica muito contente que a Astronema está sem salva e a Astronema conversa com ele: Eclipto, infelizmente eu tive que me descartar de um agente da SPD. E Zack fica surpreso em como ela trata as outras vidas como algo banal. Todo mundo fica tenso nesse momento. E Trini fala que na próxima vez que eles se encontrarem, as coisas serão bem diferentes. Eclipto e Astronema se teletransportam, com Eclipto falando que não vê a hora deles se reencontrarem, e Astronema deseja boa sorte para Jason em sua missão de salvar o mundo. Finalmente voltamos para a nossa viagem. Z está bem contente que agora, com o conversor de fusão consertado, graças a Drakkon, eles podem de fato começar a missão para buscar os Imperios. E Zack questiona: será que dessa vez vai dar certo? Porque na primeira vez que a gente encontrou com esses monstros, a situação não foi muito boa. O quadrinho encerra com um dos diálogos mais pertinentes da história para mim até o momento. Jason comenta para a Trini que ela não tem culpa de nada, que ele teria feito a mesma coisa, que na verdade ele e Zack estragaram todo o plano lá naquela situação de Onyx. E se uma coisa que ele aprendeu nesse momento é que devem seguir em frente, não importa o porquê. Trini questiona a que preço um agente da SPD morreu por causa de nossas ações, por conta da minha decisão, e isso não pode ser mudado. Jason diz que se sente mal, mas que às vezes temos que tomar decisões erradas para fazer coisas certas. E Trini fala que isso parece algo que Drakkon diria, e Jason encerra dizendo que Drakkon está certo nisso aí. Não tínhamos escolha, é o que as pessoas dizem
quando já decidiram o que fazer. Sempre é uma escolha. Não podemos esquecer isso nunca, porque saber disso é a diferença entre os vilões e os mocinhos. E assim encerra a edição de número 6, uma edição que tem um tom de ação em toda a primeira parte e termina com uma reflexão muito interessante. Eu particularmente estou gostando muito essa linha que estão trabalhando com a Trini nos quadrinhos, essa liderança que ela assume quando o Jason não está presente, é o cérebro da equipe que tem esse conflito muito bacana com o Lord Drakkon que aprofunda ainda mais o vilão. Sobre Astronema, não sei se nós iremos ver a personagem nos próximos quadrinhos. Torço bastante que ela apareça em outra ocasião, até porque ela vem fazendo muito sucesso no universo expandido. Mas nós sabemos que a edição 7 é a edição que vai dar continuidade à missão em busca dos Empíreos, ou seja, mais treta vem por aí. E qual o momento de Power Rangers 6 foi o seu favorito? Deixa aqui na seção de comentários. Não esqueça, é claro, de seguir o Mega Power nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, twitter.com/megapowerbrasil, e também conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo que é o Apoia-se, apoia.se/megapowerbrasil, onde você que está do outro lado pode ajudar a transformar o nosso centro de comando virtual na Spectrum 2, com mais vídeo, com mais conteúdo, com mais podcast. Vem fazer parte do seleto grupo de heróis, onde o Bruno, Vinícius Guedes e Rafael Augusto estão integrados. É isso, galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.